Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos dando início à leitura do livro do profeta Malaquias, talvez um dos livros mais mal compreendidos das Escrituras. Malaquias, capítulo 1, na nova versão Almeida atualizada, diz assim: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: Eu sempre os amei, mas vocês perguntam: Como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: Fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra de maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: O Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: Como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: Em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? Quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Aleluia, louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, iniciamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. Esse dia que estamos encerrando o mês de julho e iniciando a leitura do último livro do Antigo Testamento, na nossa ordem canônica, o livro do profeta Malaquias. Um livro que muitas vezes é tão mal compreendido, que quando se fala em Malaquias, muitos no nosso tempo se arrepiam, pensando que já vem lá falar de dízimos e de ofertas, mas são analfabetos bíblicos, pessoas que não conhecem as Escrituras. Neste livro tão profundo, mesmo sendo tão pequeno, em que fecha o cano do Antigo Testamento, o Senhor nos alerta no texto lido e em todo o livro do profeta Malaquias, com respeito ao nosso culto ao Senhor. Este capítulo que acabamos de ler, o Senhor questiona o teu povo com respeito à sua honra, à devoção,
a sinceridade de coração, com respeito à obediência de coração e não de aparência. Ou seja, o Senhor questiona aí sobre a religiosidade. O livro de Malaquias fala do culto. E a pergunta que nós precisamos responder nesta manhã e neste dia que se inicia é: como está o nosso culto? Qual a honra temos rendidas ao Senhor? Como tem sido a nossa disposição para cultuar ao Senhor? O texto chega a dizer que alguns dizem: ai, que canseira, estou cansado. Ah, que coisa chata. Ah, como que eu desonro ao Senhor? Eu sou um religioso, eu vou na casa do Senhor, eu presto um culto ao Senhor, mas estão entregando o seu pior. Estão entregando animais defeituosos. Quantas vezes o nosso culto é um culto por obrigação, e não um culto voluntário, racional? Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e nosso coração. Nos faça refletir nesta manhã sobre a nossa vida cultica, nossa vida de culto, individual, familiar e principalmente a nossa vida quando membros da tua igreja, a nossa vida de culto público, culto congregacional. Qual é a nossa disposição para o culto? Nós somos como o salmista que dizia e sentia em seu coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ou somos como esses descritos pelo Senhor aqui no capítulo 1 do livro de Malaquias? Ai, que canseira, de qualquer jeito tá bom, qualquer roupa tá bom, qualquer horário que eu chegar tá bom, eu quero é passar logo, acabar logo com isso. Qualquer oferta tá bom, qualquer coisa que eu fizer está passado de bom, estou cumprindo uma obrigação religiosa. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tira de nós esse sentimento pecaminoso, esse sentimento de engano que o teu povo fazia, e o Senhor chama a atenção principalmente dos sacerdotes, que além de oferecer isso, aceitavam esse tipo de sacrifício. Que possamos ser fiéis ao Senhor, possamos cultuar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque só o Senhor é Deus. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado de negligência, o nosso pecado de soberba, de orgulho, de culto indevido, de idolatria, o nosso pecado, Senhor, de idolatria de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso descanso, do nosso prazer, a idolatria de querer ter mais, possuir mais, a idolatria de, qualquer coisa tá bom. Esse tempo que eu dou para a igreja é suficiente, essa oferta que eu dou é suficiente, já estou fazendo demais. Esse sentimento de que o profeta deixa claro nesse livro, o Senhor deixa claro através desse livro, de um culto exterior e não interior, não um culto de devoção, não um resultado de amor, não um resultado de reconhecimento que só o Senhor é Deus, mas apenas uma demonstração externa, talvez até tentando nos justificar a nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor perdoe essa nossa atitude e nos conduza a um verdadeiro culto ao Senhor, nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de doação ao Senhor. Porque amor é doação, por isso o Senhor nos amou de uma maneira tão extraordinária que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E nós, se dizemos que amamos ao Senhor, precisamos doar toda a nossa vida ao Senhor. O Senhor Jesus disse isso em outras palavras, quando disse que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Ou seja, negue-se a si mesmo, sacrifique o seu ego, crucifique os seus desejos na cruz e então venha me seguir. Possamos aprender isso e viver isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Clamamos pelos enfermos
que o Senhor traga cura e restauração a cada um. Clamamos também pelos angustiados, aflitos e perturbados. Mas de uma maneira especial clamamos pela tua igreja, que toda a tua igreja tenha o entendimento que só o Senhor é Deus, que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por causa disso, nós o servimos em amor, com alegria, com disposição, todo o nosso ser. Retira completamente da nossa mente e do nosso coração esse sentimento de peso, esse sentimento de sacrifício, esse sentimento de religiosidade vazia, mas que de fato e de verdade, nos aproximarmos do Senhor, seja no nosso dia a dia, no nosso quarto de oração, no nosso momento de leitura bíblica e de oração, de culto doméstico, ou no nosso momento de culto público, seja um momento de alegria, de expectativa, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, revigora a tua igreja, fortalece a tua igreja, e tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Assim que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.